Certo servo do Senhor, no passado, entendeu a direção de Deus também para plantar uma igreja, começar um trabalho do zero. E ele foi direcionado para um bairro, e quando chegou naquele bairro, ele ficou sabendo de uma criança que não era muito fácil, o menino era arteiro. E uma das suas aventuras, ele machucou o pé e abriu ali uma ferida. E essa ferida não estava fechando, porque dependia de medicamentos, ele tinha outros problemas de saúde. O pai dele vivia numa situação bem apertada, às vezes dava para comprar o remédio, às vezes não. Às vezes ele escolhia alimentar a família e comprava o remédio pela metade. Em outros momentos ele comprava o remédio e passava dificuldade em casa. Esse plantador então ficou sabendo da história, como ele tinha contato com várias pessoas, pediu o pai do garoto a receita dos medicamentos, e ficava num preço bem pesado, mas mesmo assim, ele conseguiu, com a ajuda de amigos, da igreja que o enviou, a igreja mãe e outras igrejas parceiras, e um dia ele, com todo o medicamento comprado, ele foi para entregar o remédio. Quando ele estava aproximando da casa do garoto, o garoto jogou uma pedra na cabeça dele. Ele cai desmaiado, sangrando muito, o remédio se perde, a ambulância vem e leva ele embora. O pai vendo aquela cena, sem poder fazer nada, e aí ele vai embora. Passa um período, consegue novamente todo aquele medicamento, com toda a dificuldade, e ele então vai levar o medicamento para aquela criança. Só que dessa vez não tinha um garoto esperando, quem estava esperando é o pai. Quando viu ele vindo de longe, foi ao seu encontro e chorando disse assim, chamava o plantador de pastor: pastor, meu filho não merece o que o senhor está fazendo. E aí o plantador disse: ele não merece, mas ele precisa. Isso é graça, e é o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Ali foi uma porta aberta para ensinar naquele bairro, através desse caso, o evangelho da graça. E graça pode ser resumido da seguinte maneira: favor não merecido, favor imerecido, favor para quem não merece. Bavik define graça da seguinte maneira: o que é graça? Todos os benefícios da aliança que Cristo adquiriu e o Espírito Santo aplica, podem ser resumidos na palavra graça. A nossa redenção é graciosa, a nossa salvação é fruto da graça de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos. John MacArthur vai mais longe um pouquinho, projeta ali, diz assim: graça não é meramente um favor imerecido, é favor concedido a pecadores que merecem a ira. Mostrar bondade a um estranho é favor imerecido. Fazer o bem a inimigos é o mais descritivo do espírito da graça. Você já entendeu o que é a graça de Deus? Um famoso missiólogo lhe disse o seguinte: o grande desafio da igreja brasileira é evangelizar os próprios membros. Afirma ele, boa parte da igreja evangélica não entendeu ainda o evangelho. O que é o evangelho, irmãos? E isso me chamou muito a atenção, porque eu não estou falando aqui de religiosidade, que hoje está em alta, hoje está na moda você ser religioso. Você pega um pouquinho dessa religião, dessa aqui, dessa ali, é um panteísmo, você crê em tudo, faz um pacote só, você pega as coisas boas de cada uma, que você considera boa, e faz aquele grande pacote. Não é isso que eu estou falando, porque a religião, ela opera com o seguinte princípio: eu obedeço e os deuses me aceitam. Eu preciso obedecer para agradar os deuses. A graça opera com outro princípio: Deus me aceita em Cristo Jesus, e por isso eu obedeço como forma de gratidão. Deus me aceita primeiro em Cristo, e a minha vida de obediência agora é para agradar esse Deus que me salvou, porque não há barganha com esse Deus. E é por isso, irmãos, que a graça diz sobre aquilo que foi feito por nós em Cristo Jesus. E a história da redenção, de como Deus salva o pecador, é a história da graça.
Porque Jesus Cristo é aquele que veio fazer o que eu e você não conseguimos fazer. Ele viveu a nossa vida, uma perfeita obediência. Alguém consegue obedecer de maneira perfeita aqui? Tem alguém aqui, gente? Ninguém. Ele morreu a nossa morte para pagar pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou. Não sei se você já parou para pensar. 1 Coríntios 15 vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, nós estamos perdidos em nossos pecados. Uma obra completa de Cristo Jesus. Tudo isso por graça. Paul Tripp diz assim, e eu gosto dessa frase dele: a graça é o vergalhão de aço que reforça e entrelaça o concreto da história bíblica. A graça define a história e lhe dá redenção.